Olá, olá, que bom que você veio. Eu sou a Paula, esse é o Garimpando Sentido, um espaço onde eu me encontro, eu te encontro e juntas buscamos sentido. Eu vou tocar a vinheta, te faço convite para ficar à vontade, seja lá o que isso for para você e vir de peito aberto. Só vem. Bom, talvez a gente encontre algum desavisado chegando por aqui que não saiba que a minha primeira formação foi como bacharel em moda, com habilitação em estilismo na UESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, um curso que eu finalizei em 2008. Bastante motivada a trabalhar com criação de moda, e a minha entrevistada de hoje, ela acabou mudando a minha história. E de história, ela entende bastante, vou precisar da minha colinha aqui, afinal de contas, é doutora em História pela URGS, fez estágio de doutoramento na França, fez pós-doutorado também em História pela UFRJ e outro pós-doc na França, em Estrasburgo. Ela é professora efetiva da UDESC, como eu mencionei. Bom, ela tem um currículo Lattes, assim, tão extenso que eu ia precisar, acho que, de todo o episódio só para falar. Mas, assim, num intervalo ou outro de tanto estudo, ela ainda teve 2 filhas, uma segunda gestação que eu ainda tive o prazer de acompanhar. Ai, doutora Mara Rúbia Santana, que bom que você veio. O prazer é todo meu, Paula. E, inclusive, eu andei lembrando, né, como tu falaste, que em 2008 tu estava terminando o teu TCC, defendendo, e eu estava já nos últimos meses da gravidez, e até me poupei para não me emocionar tanto da tua defesa, né, não falei tudo que meu coração mandaria, exatamente porque eu estava já naqueles meses finais ali. Mas é um Ai, que prazer enorme te ver. linda! Que linda! Nossa, ela disse que eu estava muito arrumada. Eu falei, meu Deus, mas eu quase vim de longo. Poucas pessoas me deixam tão emocionada quanto a Mara. Meu Deus, olha, vou tentar ficar evitando, assim, né, esse monte de adjetivo, né? Eu falei antes que a Mara mudou a minha história, vou contar para vocês um pouco como que foi isso. Eu, logo no primeiro ano de faculdade, a Mara ainda estava fazendo esse estágio de doutoramento lá na França. Quando ela retornou, eu já estava trabalhando como bolsista, mas não era efetiva ainda, era voluntária. E aí, quando ela voltou, lançou o primeiro projeto de pesquisa, eu acabei conseguindo essa bolsa, e nós ficamos 3 anos, pelo menos, trabalhando juntas ali como bolsista, e depois mais um ano no meu trabalho de conclusão, que a Mara me acompanhou. Então, digamos assim, que eu fiquei a faculdade toda trabalhando com ela. As minhas colegas de faculdade me chamavam de Paula Rúbia. Um beijo para elas se estiverem me ouvindo. E o que mais eu escrevi aqui? Sim, eu coloquei o nome dos projetos de pesquisa que nós trabalhamos juntas, né? O Brasil por Suas Aparências, uma história da moda, o período histórico ali foi do Brasil Império, que eu atuei, e também a pesquisa Colonismo Social em Santa Catarina, a construção de uma sociedade de moda. Partindo de todos esses aprendizados, eu fui para o TCC, um projeto ali, né, que daí eu trabalhei cultura material e tal, no Museu de Blumenau, também foi uma experiência incrível, que a Mara me segurou na mão também um monte e aprendi muito. Bom, ela me fez apaixonar por pesquisa científica. Eu acho que no meu primeiro episódio aqui, eu falei que eu fico estudando, lendo tese de mestrado quando eu quero saber alguma coisa, que todo mundo acha uma coisa muito estranha. Paulo, mas quando tu vai pesquisar alguma coisa, tu olha uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, eu adoro. Eu acho fontes ótimas de pesquisa. É claro que, veja bem, né, gente, não lê as 500 páginas, mas você chega ali no resumo da conclusão, já abre a cabeça, assim, de uma maneira, às vezes encontra outros autores que tu não imaginava, sabe? Olha um pouquinho da defesa ali, eu gosto muito. E foi algo que eu aprendi muito com a Mara, como a pesquisar, como ter método, e muito da paciência mesmo que ela tinha, né? Comigo, meu Deus, eu tinha 20 anos, eu vou comentar um pouquinho aqui das gafes, eu com certeza não vou deixar isso de fora.
Bom, mas eu preciso dizer também que a Mara me decepcionou, assim como muitas outras colegas, logo de cara, porque a gente descobriu que quando a gente ia estudar a história da moda, na verdade não ia ser para a gente poder assistir aqueles filmes, aquelas séries de época e dizer, aquela ali é a silhueta dos anos 20, aquilo era a tendência em tal período. Ela, na verdade, nos apresentava diversos autores extremamente complexos, a gente falava sobre essa relação de aparência e poder, a construção do tal do sujeito moda, o que era moda, né? Bom, é um pouco sobre isso que eu também queria que ela trouxesse para vocês nesse pequeno recorte de tempo que a gente tem aqui. Também, claro, retomar alguns dos nossos projetos que a gente trabalhou juntas, tem temáticas tão interessantes, quando a gente estudou a história oral mesmo, a metodologia e o teu trabalho atual também, que é super interessante, que é essa construção das escolas técnicas, né, femininas, num recorte Brasil inteiro e também no recorte de Santa Catarina, que a Mara tem estudado nos últimos anos. E é isso. Prometi um monte de coisa para ver se a nossa audiência fica, Mara, para te ouvir, né? o tanto que eu tenho para entregar. Sim, sim. Não, então, primeiramente, assim, registrar o meu prazer, a minha alegria mesmo, uma alegria, assim, de coração, por te reencontrar, Paula, né, depois desse intervalo todo, e te ver tão luminosa, assim, tão poderosa, tão Ai, que linda. linda! E isso, acho que faz parte da maternidade, né, que tu também, nesses últimos anos, agregasse aí na tua história, e outras tantas conquistas que faz parte de um perfil que a Paula sempre foi muito fiel de ser essa pessoa inteligente, articuladora e cheia de capacidades, assim, que deixa a gente sempre, Ai, sempre gente, muito bem acolhida, né? Então, acredito que em todas as tuas histórias profissionais até aqui, sempre te deixasse uma marca muito importante e deixasse as pessoas em torno de ti muito satisfeitas com a tua competência, com a tua capacidade de realizar o que te era devido. Então, Ai, é um Mara! super prazer de te rever depois Ai, desse tempo Jesus! assim, né? Falei que não tinha roupa para uma coisa dessa, gente. Eu falei, assim, ó. Ai, Mara, sua E eu, linda. inversamente, depois de uma segunda-feira hiper cansada, assim, disse, né, eu vou cancelar minha agenda no final da tarde para conseguir conversar com a Paula, mas cheguei em casa e não consegui nem me organizar assim visualmente Ai, a altura desse programa, ai, dessa Mara, não conversa, precisa. Quem né? tiver o prazer de ouvir as tuas ideias. É... Ai, vamos tentar começar do começo, se é que isso é possível em termos Então, históricos, Mara. Não sei se existe o começo. então É. eu acho que a questão que tu trouxesse, né, de um certo estranhamento que os alunos têm, até hoje tem, né, porque eu continuo ainda atuando na graduação, quando penso, eu vou fazer uma disciplina de história da moda e vou aprender uma enciclopédia a respeito né? De como as pessoas se vestiam, os diferentes regiões, diferentes tempos, diferentes sociedades. E, primeiramente, né, isso seria humanamente impossível, por conta que um semestre são hoje 18 semanas, na tua época ainda nem era todo esse tempo, e são 2, 4 aulas por semana no máximo, dependendo da disciplina. Então, é muito mais do que repassar uma informação que hoje, mais do que em outras épocas, quando eu comecei a lecionar, as pessoas têm fácil acesso por meio da própria internet, né, pelas ferramentas de busca. Me sinto na obrigação, enquanto docente, de ensinar a pensar, né, de ensinar a pesquisar, de ensinar a refletir sobre essa informação que facilmente se encontra. E foi nessa perspectiva que eu sempre trabalhei as disciplinas por um perfil mais teórico e de crítica do que de um perfil de informação, né? Então, acredito que inicialmente os alunos têm alguma dificuldade, depois eles vão se habituando e vão entender como é que funciona também esse processo. E, principalmente, acredito que cada pessoa tem um certo perfil. Tem aquele que se sente estimulado na medida que se convida a pensar, a refletir, e outros que já sentem um certo cansaço ou esperam, né, de uma forma mais pronta essas respostas.
Então, nunca fui uma unanimidade, né? Os alunos nunca foram assim, a professora, mas eu tive muitas pessoas ao longo dessa jornada que marcaram muito a minha própria história docente, né? Me tornaram uma professora muito melhor do que eu poderia ser sem elas. E também pessoas que deram, né, um encaminhamento para aquelas minhas opções, né, pelas possibilidades que eu abri, que foram muito ricas. Então, acredito que até hoje. Quem gosta de garimpar sentido vai ia certamente se identificar e segue se identificando. Então, Mara, com o que tu certamente, traz. é, teve muita gente que aprendeu a estudar história, a buscar na história não só a referência, né, imediata, mas uma forma de compreender a realidade contemporânea, esse público a quem se atende, né, com o design de moda, e produzir com ele outros sentidos e outras possibilidades desses sujeitos existirem no mundo. Então, isso não é algo que ninguém garante, né? Nenhum profissional garante, nem um médico, né? Vai lá, passa a receita, põe medo, e a pessoa sai da rua e já pega o primeiro sorvete que tem, né? Não é para fazer isso, mas ela já vai ali, né? Naquele seu desejo. Então, nenhum profissional pode garantir que o seu esforço vai dar o resultado que almeja, mas acredito que eu consegui contribuir para muitos que assim quiseram, né? Seguir, que tinham um perfil, que tinham um interesse nessa direção de fazer uma moda mais crítica e de pensar essa relação corpo e roupa de uma maneira mais crítica, mais com impacto, né? Com mais extensão assim, na E realidade. o que tu tá. É claro que, veja bem, o que tu tá trazendo pra gente é que são 18 semanas esses estudos, né, para dar conta de fazer, conseguir chegar nessa compreensão, né, nesse entendimento, né, de que não se trata de qual é a forma datada assim assado, porque isso, como a Mara mesmo disse, é cada vez mais fácil. Eu ainda tinha que ir até a biblioteca da universidade, né? Ou esperar um livro que eu ganhasse de presente de alguém que estava estudando fora. Hoje em dia, então, meu Deus. Mas, assim, se a gente conseguir, Mara, assim, trazer um pouco para as pessoas do que é isso efetivamente, por onde tu começaria? Seria explicando quando surgiu o conceito de moda? Seria talvez tentando explicar o que tu entende como esse sujeito moda que talvez a diferença entre o que a gente vivia num período império para quando a gente teve efetivamente moda, por onde tu acha que começaria a desenhar isso para quem agora está nos acompanhando? Eu vejo que a primeira coisa importante é a própria definição da moda, né? Essa compreensão mais ampla do que seja essa moda. Porque, a princípio, as pessoas entendem, como também alguns teóricos definiram em outros momentos, a moda como essa mudança sazonal de meios, de modos de vestir, né? E já a compreensão que a gente trabalha tem um vínculo com a antropologia, com a filosofia, e pensa esse corpo vestido como um agente, tanto um agente da minha identidade, como um agente da minha relação com o mundo, né? Então, nesse conceito, a moda ela é um conceito que margeia a antropologia, né? É um ethos social, ou seja, é um modo de conceber o mundo e de fazê-lo funcionar como tal, considerando, então, essa aparência que eu constituo sobre mim, que me diz o que eu desejo ser, o que eu sou, e também relaciona-me, né? Faz com a minha relação com o outro acontecer no mundo social. Isso é tudo muito mais subjetivo do que um personal style consegue resolver para alguém, né? É muito mais estrutural do que também alguém deseja ser assim ou assado, né? Mas é algo que começa dentro de uma concepção que a maneira como eu me visto dentro de um contexto social que se produziu no Ocidente a partir do século XIV, vamos colocar assim, já numa data um pouquinho mais avançada, né, para não ir lá no humanismo do século XII, ele foi produzindo esse sujeito que encontra na sua maneira de ver o mundo, e aí ver a si, ver o outro, que sempre se vê, né, por conta da nossa própria cultura, como um corpo vestido ou desnudo em algumas ordens, né, porque os teus braços estão nus,
Mas esses braços nus, nesse contexto, está tudo ok, né? Mas se fosse em outro contexto, não estaria tão adequado. E também dependendo do braço, sim ou não, né? Então, eu, já com a minha idade, talvez não seria tão confortável dentro dessa questão social, né, que se produz sobre os corpos, estar com o braço nu, como uma pessoa muito mais jovem do que eu, como é o teu caso, está. Então, são várias questões que se atravessam, não é nada linear essa concepção. E por isso que esse sujeito moda, ele é um sujeito que se constitui a partir do que a gente, né, do que tu traz como aparência, e essa aparência ela vai além do vestir, né? Ela tá também nesse corpo nu, né? Ou que se escolhe mostrar ou não, ou como mostrar, ou qual a idade que se deveria mostrar ou não. Mas que ela se constitui também a partir do olhar do outro. Sim. E como se constituir a partir do olhar do outro nesse modos de pensamento histórico mesmo, que você quer a tua linha, né, de trabalho, como que tu como que tu faria esse recorte temporal, digamos assim, do olhar do outro constituindo o sujeito moda? A partir, né, eu digo, eu estou falando assim, por exemplo, num período imperial, onde eu não tinha efetivamente moda ainda, mas eu tinha já a construção desse sujeito a partir do olhar do outro, que era quem ditava, né? O império, as rainhas, os reis, enfim. Então, é porque o tempo em si, né, eu botei século XIV aqui ao século XII, ele em si não produz isso com uma unanimidade em todas as regiões do planeta e em todos os grupos sociais dentro de uma mesma cidade ou dentro do mesmo país. Então, essa questão ela passa por várias outras, né? Tem uma questão tecnológica em relação à produção mesmo desse material a ser vestido, só para ficar centrado aqui no vestir, né? Tem uma questão de informação e como essa informação circula para me dar os parâmetros do que seria se vestir bem, por exemplo, ou não se vestir bem, né? E ainda tem um outro fator super importante, é onde eu visualizo e onde eu me mostro dentro dessa possibilidade de ser reconhecida como um par ou de ser até considerada, né, ridícula ou coisa do gênero, por conta daquele contexto no qual eu estou sendo visualizada e estou me colocando à mostra, né, na circunstância. E isso, dentro de um mesmo tempo e espaço, pode ser muito variável. Então, né, porque tem os atravessamentos de gênero, os atravessamentos de classe, os atravessamentos etários, de idade, né, que a gente comentou há pouco, um exemplo. Então, não existe uma coisa fixa, como um desenrolar, né, de um novelo de lã que vai ali sendo um parâmetro geral para todos. Mas, sem dúvida, na medida em que se moderniza a sociedade e se vai abrindo mão de valores que são mais tradicionais e que são referências, né, como um nome de família, né? A história do Rio Grande do Sul é muito marcada por isso, né? Os grandes proprietários de terras, os grandes latifúndios, né? Essa ideia, mesmo que está atrelada até essa imagem do gaúcho. Então, esse valor da propriedade de terra, ele era superior a uma aparência de, né? Mas na medida em que as gerações futuras dessas mesmas famílias de grande poder político e econômico em determinadas regiões, as gerações futuras elas precisaram se aparelhar, né, de uma aparência mais sofisticada para corresponder àquele estado. Então, na história do Rio Grande do Sul, como na de Santa Catarina, que foi minha tese de doutorado, esses sujeitos eles tinham que acoplar, né, o poder econômico e político que a família tinha a essa aparência moderna para continuar sendo detentores dessa estratégia de poder. Senão, era algo que também se fala popularmente, né, que é uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem nenhum prestígio, porque ela tem esse recurso, mas ela não consegue se apropriar desse poder econômico para se fortalecer. E gradativamente ela vai perdendo espaço político nessa dimensão.
Então, um elemento que é fundamental para que esse sistema de moda, esse sujeito moda, se articule é um contexto de modernidade, em que, então, os valores tradicionais e esses mais conservadores, mais raízes, né, perdem uma certa importância em direção àquilo que seria mais a capacidade de se integrar com um novo que vai cada vez mais rápido, né, sendo apresentado. Então, hoje, né, as pessoas que seguem as tendências, elas têm uma necessidade, né, porque senão elas não seguiriam, de estar continuadamente update, né, sempre sabendo que foi a Renovando última, o que é que para. está Uhum, acontecendo, quem uhum, uhum, são, né, uhum, as pessoas, os lugares, as marcas que estão em alta para se acoplar naquilo. E, uhum. né, e qualquer pessoa, por exemplo, que ganha um cargo político, né, uma função política, governador, presidente, ministro, né, seja qual for assim de alto escalão, ela vai ter uma série de dificuldades até de reconhecimento da sua competência na ocupação daquele cargo, se a sua aparência não corresponder àquilo. E até nós temos uma ministra que já se candidatou várias vezes à presidência e nunca conseguiu vencer, e por conta exatamente desse gap, né, entre o cargo que ela almeja e é uma pessoa E o que é inteligentíssima, né, entendido como uma a importância assim, performance. uma importância, a pauta dela, né, é de uma importância hoje global, mas existe uma dificuldade enorme Uhum, por conta dessa relação, né, de acoplar a sim. aparência que ela constrói de si, que inclusive veio se melhorando, né, ao longo dos últimos anos em relação a isso, né, ela foi se tornando, sem perverter o seu estilo, a sua identidade, inclusive uma mulher, né, amazônica e tudo mais, mas veio se modernizando de certa maneira, e existe uma dificuldade exatamente nesse Sim. campo, né, para Não, ela ter mais acontece de ter. legibilidade, assim. Isso, não, não, tem marcas, grandes marcas de luxo que escolhem não vestir determinadas atrizes ou personalidades, mesmo que essas personalidades tenham condições de comprar as roupas, né, por entenderem que elas não performam esse parecer, né, de alguém que compraria, né, essas roupas. Sim. O que vai ficando cada vez mais confuso, né, Mara, assim, no tempo que a gente vive hoje, né, como tu disseste, né, de valores tradicionais sendo modificados, eu não vou dizer invertidos, porque aqui parece que eu estou fazendo um julgamento de valor, né, do que é certo ou errado, né, dentro, então não quero evitar usar essa expressão, mas sendo colocados como aparência, né, como algo, mas até a questão da rapidez com que hoje pode se conseguir chegar em alguns lugares, né, da sociedade, onde alguns anos atrás isso não seria possível, né? Precisaria realmente de uma linhagem familiar para que fosse possível, e aí a aparência ela acaba sendo cada vez mais importante para a manutenção desse espaço de poder, né? E, enfim, social, vamos falar assim, Sim. né? A gente até comentou antes de entrar aqui, né, do quanto está sendo falado sobre o trabalho do Michel Conforato, né, que é um trabalho que ele fez na área aí da antropologia e que tem esse incendo na antropologia, esse viés de você realmente entrar dentro, né, da comunidade que vai ser estudada. Inclusive, Paula, eu estou lecionando esse semestre na graduação a disciplina Sociedade e Moda, que eu acho que na tua época ainda era Sociologia da Moda, né? Hoje ela é um pouquinho menos assim, só Sociologia, mas a gente comentou sobre esse livro que a gente está estudando, semana passada estudamos, o Bourdieu, e ele, né, num gosto de classe, estilos de vida e gosto de classe, ele faz lá uma pesquisa muito ampla na década de 60 na França, né? Coisas que hoje Sim. seria muito diferente os resultados, mas ele reúne, né, numa categoria lá classes superiores. E aí a gente questionou, porque também faz parte de construir esse sujeito crítico, questionar as fontes que a gente lê, né? Questionou como é que ele é acessável, o que é que essas pessoas, né, de alta classe superior, e como ele poderia considerar as respostas que ele obteve como sinceras, né?
assim, expressando a classe superior. E aí veio a história do livro, né, recente, que está aí badalado, e aí até a Gisele, que está conosco fazendo o estágio de Gisele Frank. docência, a Gisele Frank, que é da tua turma, ela falou, ele agora diz que o triste é não poder mais beber café bom, tomar champanhe, né? Continuar naquele universo que ele estava frequentando para poder realizar a pesquisa. E é isso, porque cada espaço ele exige uma mise-en-scène, né? Uma forma de performar, uma forma de estar nesse espaço, e isso passa, sem dúvida nenhuma, pela forma que a pessoa está vestida, né? E a Mas capacidade que de não é só articular isso. esse vestir ao longo de todas aquelas tarefas que se mostram. Isso, mas que cada vez mais, né, Mara, não é só isso, né? Não é só vestir, né? Em algum tempo onde a gente estuda a própria história daí do traje de uma forma um pouco mais simplista aqui falando, a gente vê como esse vestir um Dior já era super, né, o suficiente, porque, né, veja bem, se chegou até conseguir vestir um Dior de alta costura, né? Mas hoje a gente vê que já não é mais o suficiente, né? E existe toda uma outra mise-en-scène que é importante performar para conseguir, enfim, estar em determinados lugares. E, Paula, até me permitindo botar uma pimenta nessa tua frase, nem todo mundo entendeu isso, né? Porque o que mais se vê nas redes sociais e em outras ocasiões é as pessoas julgando que o valor pago em uma determinada roupa atribui a ela o direito ou dá a ela, né, a condição já daquela identificação desejada. E nem sempre, exatamente porque não é com muita cartão de ingenuidade. crédito que se consegue, né, a passagem para determinados nichos, para determinados locais. Então eu vejo assim até com muito riso mesmo, com uma certa ironia, o quanto se vê circulando pessoas que adquirem, né, que têm até um poder econômico elevado por razões X, Y, Z, mas que elas não são elas, né? Perfeito. Sim, é tão montado toda aquela aparência que a gente não consegue identificar um humano por meio daquilo ali. Então, não estou nem falando assim aquela velha crítica do novo rico, né? Que as elites tinham em Sim, relação de ao novo ser rico. brega. É Não é. pouco, mas não tem linhagem, não tem feeling, não tem uma Finesse. elegância, assim, né? Mas eu não estou falando nem disso, estou falando de algo que a pessoa se anula tanto em nome dessa determinada classe ou de determinado nicho que ela pretende ou quer ou pode, né, pertencer, que a gente deixa de ver um ser humano ali dentro, né, uma personalidade em si. Né? Ela Se tá perde, né, dela mesma, né? E perde isso. uma grande oportunidade, porque daqui a pouco, com dinheiro e com a sua própria autenticidade, de repente poderia estar fazendo uma história talvez bem mais interessante. Mas essa crítica também, assim, quase cômica, que eu acho interessante no trabalho do que o Michel Conforaço também está trazendo, sabe? Que é, assim, até achar graça de toda essa cena que eles se colocam e quanto trabalho que isso exige, né? Justamente para que essa cena faça sentido e ela vai se renovando tanto, e que ele diz assim, talvez o problema de produtividade do Brasil ele se resolveria se parasse de pensar tanto em parecer rico e, sei lá, colocasse energia em outras coisas, que é como a gente falou, e daqui a pouco ser ela mesma, né? Um pouco do que a gente está falando aqui, dessa discussão mais atual, a gente estudou, de certa forma, lá no colunismo social, né? Naquela pesquisa de história oral que a gente fez. Eu tenho alguns traumas daquela pesquisa, mas um deles que eu vou dividir agora, que é o seguinte: foi um feedback que eu recebi na apresentação, na banca de apresentação. A gente tinha um colóquio sempre onde a gente fazia a apresentação do projeto. Às vezes esse colóquio acontecia quando o projeto não estava exatamente finalizado, então a gente não tinha ainda escrito o artigo final, mas a gente já tinha uma boa conclusão ali, né, Mara? A gente já tinha feito todas as pesquisas, enfim. Quando eu fui fazer essa apresentação, a professora da banca disse assim para mim: olha, prometeu, não entregou nada. Toda vez, gente, esse feedback me traumatizou tanto que é real. E olha que eu tô fazendo terapia há décadas. Toda vez que começo aqui, eu penso, ai, aquela minha abertura, será que não prometi demais, gente? Será que não foi? Mas a verdade é que hoje eu faço uma leitura
daquilo, porque a verdade é que a gente prometeu pra caramba mesmo. A gente foi bastante audaciosa naquele projeto, e era um projeto de curto período, né? Então também, né, Mara, tinha essa questão. Tá, mas vamos contar um pouquinho sobre a curiosidade do que era. A gente ia estudar, então, né, a questão na coluna social, tinha um concurso que eram as 10 mais elegantes do ano, né, de Santa Catarina, e que saía no jornal e tal. Então, o que eu fui fazer? Eu fui até lá à biblioteca e fiz uma lista de todo mundo que ganhava dos anos 50 até os anos 70, todos os dias. Fui lá, peguei o jornalzinho de todos, dos anos 50 até os anos 70, anotei ali no papelzinho. E a partir disso, então, a gente viu quem eram as mulheres que mais apareciam e que estavam vivas, né? Não é mesmo? Enfim. Precisa ser dito. Ai, que horror, parece que eu tô debochando, mas na verdade é. E aí, então, as mulheres que mais tinham ganho, né, durante essas 3 décadas, para a gente procurá-las e tentar entrevistá-las. E a ideia era a gente entender a construção desse ser elegante, né? Dessa elegância a partir dessas colunas sociais e desse prêmio. Além disso, que a Mara teve esse insight excelente, que foi, vamos também entrevistar as mulheres que nunca ganharam. Né? Mas que, de certa forma, participavam ali daquela sociedade, que tinha uma classe não, daqui a pouco não a mesma, ou será que era a mesma? A gente também não sabia, né, Mara? Foi algo que a gente ia levantar durante a pesquisa, e entender como que elas viam esse prêmio das 10 mais. E, então, a metodologia principal, então, tinha essas fontes primárias, né, como eu mencionei, o próprio jornal e, bom, enfim, outras fontes, e também, mas a fonte principal era a tal da história oral. Bom, queria começar um pouco contando para as pessoas o que é essa metodologia da história oral que eu fui aprender contigo a fazer entrevista, e talvez eu tenha chegado aqui um pouco por causa disso. E o que é se usar da história oral numa pesquisa de história? Uhum. A primeira coisa fundamental para o historiador que vai, né, se apropriar dessa metodologia é entender que a memória do sujeito que depõe, né, que faz ali a entrevista, não é um retrato fiel, assim, como se fosse um xerox, né, uma fotografia de uma época em que ele viveu, porque a própria memória dele vai se alterando e vai se juntando, né, com outras informações e vai também se idealizando, porque, né, os problemas, tu até vai, né, talvez contar alguma coisa assim que não deu muito certo nessa pesquisa, mas de qualquer maneira, as coisas que não foram legais mesmo, essas a gente vai deletando e não vai narrar mais para ninguém, né? Ela fica ali. E também as nossas narrações, elas se misturam com outras informações. É como muita gente que nunca conheceu um avô, mas de tanto ver a fotografia, né, do avô, da avó, lá nos álbuns de família, acaba tendo a presença dessa pessoa, né, na sua mente, assim, no seu convívio. Mas quando a pessoa nasceu, Então é o efetivamente ponto da aquela outra memória, né? já Então é não o ponto da existe. memória, que como a memória ela pode enganar, mas assim, também, Mara, existe por que a memória está enganando. Então também existe uma Sim. oportunidade de crítica sobre isso, Uhum. né? Sobre a própria memória, né? Ou mesmo Exatamente. quando tu traz assim algum dado primário e tu joga ali e fala, poxa, mas isso existiu mesmo, tá aqui, né? Tem Sim. essa informação documentada, mas a pessoa faz questão daqui a pouco de esquecer, por que ela esqueceu, né? O próprio não dito também é Também informação. faz parte dessa narrativa, né? Inclusive era esse um dos trabalhos que tu fazia na preparação da entrevista, né? A gente preparava um portfólio com fotografias da pessoa, fotografias da cidade, do tal do concurso, né? Porque era um colunista social super famoso aqui de Florianópolis, do Uri Machado, que fazia esse levantamento, né? E não era aleatório, porque essas mulheres, elas eram esposas, né, de deputados, governadores, então era toda uma escolha que engendrava para aquele marido político, né, mais votos, mais visibilidade. Então, era um esquema muito mais elaborado que um concursinho bobinho lá, né, que saía no jornal no final do ano, e em muitos casos teve baile, festa, né, aquelas jantares de gala, onde essas mulheres iam também requintadamente, né,
ser homenageadas. Então, a gente preparava esse portfólio exatamente para ser um acionador daquela memória, daquelas lembranças, e depois a gente gravava com um determinado roteiro, nunca perguntando diretamente assim, né? Ah, o fato de ser eleita fazia com que o teu marido ganhasse mais votos, né? Ou tinha mais prestígio entre os seus pares do mesmo partido. Mas a gente ia fazendo perguntas, né? Que de forma indireta essas mulheres nos diziam. E algumas delas, como tu lembrasse, elas não tinham sido eleitas, mas por alguma razão, né, até pelo contato que uma pessoa passava para nós e assim formava uma rede, elas conviveram naquela sociedade, porque aí vem uma questão que também está relacionada ao ethos moda, que aquelas mulheres eram elegantes porque outras mulheres se inspiravam e reverberavam nela aquela escolha, né? Então todo o investimento de dinheiro, de recursos, né, para se manter nessa elegância e para se aparecer, para se colocar, né, nos eventos e ocasiões, tinham como um resultado, né, o rendimento, né, para lembrar lá do Bourdieu, o capital simbólico que estava ali rendendo era gerado pelas outras mulheres, né, que as admiravam. E aí muitas dessas outras mulheres que a gente entrevistou, inclusive, eu não sei se tu te lembra, falavam, ah, mas a fulana, ela ia lá em Imbituba, que é uma cidade pequena aqui perto de Florianópolis, mas uma cidade muito pequena, ainda hoje é pequena, né? Mas ela ia lá com um monte de tecido que trazia de São Paulo e botava a minha tia, que era costureira, a fazer roupa para elas o verão inteiro. E depois elas iam para São Paulo e bancavam, tinham comprado tudo em boutique. Não sei se tu te lembra, mas é uma das falas assim, né, que eu me recordo. E em geral tinha essa conversa que ainda dava muito a entender de uma certa admiração e, por outro lado, de uma certa desconfiança, porque foi o que o tempo gerou, né? Uhum, exato, isso era muito curioso, porque o que a gente foi identificando é que ao mesmo tempo que a gente entendia que validava sim o que é ser elegante, realmente validava, elas entendiam, ao mesmo tempo assim, mas veja bem, ela tinha dinheiro, veja bem, o pai dela, veja bem, o fulano. Então, às vezes também achando uma forma de deslegitimar o espaço que aquela outra mulher tinha, né? Do outro lado, aquelas mulheres que ganhavam sempre, e eu lembro de uma das mulheres, eu não lembro qual era o nome dela, mas eu recordo de ser realmente uma pessoa que eu olhei e falei, que mulher elegante. E agora seria interessante até eu tentar trazer aqui o que era o porquê que eu achei ela tão elegante, mas enfim. Mas de todas eu lembro que isso me chamou muita atenção. E ela tratava aquele prêmio, todos os anos que ela recebeu o prêmio, com um certo desdém. Porque ela entendia que, me parece, sabe, Mara, que era tipo assim, para ela, o mínimo. Tipo assim, não, peraí, eu chegar onde eu cheguei, nascer onde eu nasci, casar com quem eu casei, tudo que eu tive que rearranjar na minha vida para dar conta dessa posição, nem uma 10 mais elegante eu consegui, aí realmente. Era o mínimo, né? Parecia assim, sabe? Esse lugar já é meu, já é posto, né? Paula, não sei se tu te lembra um apartamento que era ali perto da Ercílio Luz, que a gente foi visitar, e a pessoa falou assim, eu fui eleita tantas vezes. Assim, né? A gente levava os dados Essa e os mesmo. recortes dela. Mas tantas? E, gente, jura? Claro que a louca lembrava, eu tenho certeza que ela lembrava. Mas é muito interessante. Foi divertido, eu adorei fazer as entrevistas, tudo, apesar que depois a gente não tinha essa tecnologia toda, né? Hoje em dia, tu lembra que eu tinha que pegar o gravador e digitar depois? Não tinha uma tecnologia que escrevesse. Gente, coisa absurda. Hoje eu fico pensando nisso, né? A trabalheira que era digitar. Ai, posso contar essa gafe horrorosa que eu mandei a entrevista errada para a pessoa errada? Tu lembra disso, Mara? Eu me lembro uma que, assim, tu mandaste tudo transcrito e ela achou. Aí ela disse, eu tô louca, eu nunca falei nada disso. Não se lembra que uma que tinha falar tudo, né? Tava gravado, mas ela não gostou do que ela tinha falado e ela não quis, né? Que a gente atribuiu a usasse. nós.
Atribuiu que ela foi influenciada, né? Não, porque isso, eu acho que é importante dizer, a gente precisava mandar essa transcrição, que depois eu fazia para a mulher ler, assinar, né? E dar o aval para a gente divulgar algum trecho, mas claro, a gente era totalmente anonimizado e etc e tal. Mas nessas eu mandei o envelope, eu carregando os envelopes, eu entreguei um envelope para uma, para outra, e entreguei os envelopes errados. A Mara quase teve um troço. Céu. E aí uma deu tempo de não ler, mas teve uma delas que leu. E aí foi babado, porque ela queria conversar com a gente, tipo assim, fazendo uma fofoca, né? Isso também é uma questão, né, Mari? Eu sei que agora tu tá num novo, quer dizer, acho que já finalizou, né? Esse projeto já finalizou, né? Que você fez mais recentemente, que também usou, né? Metodologia da história oral, e os textos que você me mandou para ler, eu teve um que me chamou a atenção, que em algum momento você está explicando sobre a metodologia, e você fala assim que o historiador não pode cair nessa de achar que vai lá fazer uma fofoca, né? Contar uma fofoca, assim. Ah, deixa eu saber sobre tal coisa, né? É diferente de uma. Tu consegue explicar para a gente essa nuance do que é diferente de ir lá e sentar do lado de uma amiga e falar sobre o que aconteceu? Tu acha que passa por esse roteiro estruturado? Como que é? Para evitar Sem isso? dúvida, né? A primeira questão é o objetivo que nos leva ao encontro dessa pessoa. Então, de forma alguma, é uma curiosidade, assim, uma curiosidade pelo passado, sem uma justificativa. E um segundo fator é que também aquela fala que a pessoa faz, ela faz isolada a partir do que ela pensa. Só que o historiador vai cotejar todas aquelas falas que ele consegue coletar relacionada à mesma questão e vai construir uma narrativa que nenhuma delas sozinha seria capaz. Né? Então, o historiador, mesmo não tendo vivido e nem tendo sido um sujeito direto daquela história, como era o nosso caso, né? Ele nunca foi eleita uma das 10 mais elegantes nem do nosso bairro. Não. Né? Então, mesmo que a gente não tenha vivido aquela relação, aquela história, a gente é capaz, porque também se tem uma outra série de dados e fontes, né, para nos levar àquelas conclusões. Então, esse projeto mais recente, só para assim, né, contextualizar, é um projeto que eu realizei desde 2023 sobre as escolas profissionais femininas em Santa Catarina. Em 2020, no contexto da pandemia, a gente construiu um projeto com 16 outros pesquisadores brasileiros a respeito das escolas de arte e ofício, dentro de uma proposta de pensar o quanto essa formação técnica lá, desde o Império, reverberava na criação dos cursos de moda e tecnólogos também hoje em dia, né? No ensino superior. Então, na Bahia, no Ceará, no interior de Goiás, no interior da Bahia, né, no Recôncavo Baiano, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né, com a Joana Bozac e a Ana Carolina Con, então, em vários pontos assim, do Brasil, as pessoas se dedicaram a pesquisar a respeito dos colégios, dos tipos de escolas, de academias, que tiveram vários formatos, né? E eu também fiz isso aqui em relação a Santa Catarina, nossa escola técnica, nossa escola de artes e ofício, hoje Instituto Federal, né, de Ciências de Inovação e Tecnologia, e tinha uma parcela de toda aquela documentação que era sobre as escolas profissionais femininas, que não havia essa mistura, né? Os homens iam para as escolas de arte e ofício, alguns casos houve matrícula feminina, mais recente, né? A partir dos anos 50 houve casos de matrícula feminina, mas em geral elas tinham a escola delas, né? Que é a escola profissional feminina. E aí eu encontrei na documentação um decreto de 1965 que apontava todas as escolas profissionais que existiam em Santa Catarina. Naquela ocasião, eram 32. E aí a gente foi buscar informações para saber, né, se elas ainda existiam, por que deixaram de existir e como é que elas haviam funcionado. A documentação dessas escolas, que a Secretaria de Educação deveria ter, porque elas eram escolas públicas e estaduais, não foi encontrada. Muito pouco material disperso,
e já demonstrando, aí como tu falaste antes em relação também à memória, um descaso sobre esse tipo de formação que o Estado financiou por tanto tempo. Então, não havendo documentação, a gente buscou jornais e buscamos as pessoas. E os jornais deram bastante informação, mas não muitas. E aí, por contato com um com o outro, se criando uma rede também bem extensa, a gente conseguiu localizar algumas pessoas. A primeira, assim que deu muito certo, foi em Joaçaba, que tem uma casa de cultura. E essa casa de cultura, as pessoas que trabalham lá, elas são as que sobreviveram do tempo da escola profissional que foi sendo transformada, e essa casa de cultura é municipal. Então, as pessoas de lá nos acolheram assim de forma maravilhosa, gulosa, assim, sempre tinha um café delicioso nos esperando. E a gente teve 3 vezes lá. A primeira para fazer a coleta, e aí elas reuniram outras pessoas de outras cidades vizinhas que tinham feito a escola, que trabalharam na escola, porque também tinham outras escolas além daquela de Joaçaba. E a gente foi uma segunda vez já com a intenção de filmar, e aí a gente filmou os depoimentos e elas levaram os seus trabalhos que haviam feito na época, que isso se tornou um documentário. E a terceira vez a gente foi para abrir a exposição, que foi feito com as fotos que elas também nos trouxeram, e certificados e várias coisas. Foi muito lindo. Não, e o que eu achei muito bonito quando eu li o texto, vou trazer um trecho aqui que foi, ó, entre a memória e a esperança, muitas mulheres encontraram nas entrevistas cedidas um espaço de poder, enquanto a equipe de pesquisa um espaço denso de reflexão. Como a memória ela é entendida dentro desse contexto do que você traz aqui, né, na pesquisa, como esse espaço de poder, o que eu achei assim muito interessante, o que você trouxe, de um apagamento das vozes dessas mulheres que tiveram dentro dessas escolas a possibilidade de construção desse sujeito, né, dessa sua subjetividade feminina, né, a partir dessa troca nesses espaços de coletividade, né, aqui, né, Mara, sem fazer uma análise de, mas é que ia lá para aprender bons costumes, mas é que ia lá para costurar, ia lá que, poxa, que coisa de mulher, que não sei o quê, deveria ter, por que que não ensinava matemática? Eu acho que aqui o objetivo, né, Mar, nem é assim fazer esse tipo de julgamento, apontamento, porque o que eu acho que é muito bonito no estudo da história é um respeito ao período histórico também que se vivia, porque também daqui a pouco era se esperar demais, em 1936, imaginar que não, então vamos fazer uma escola profissionalizante para mulheres e ensinar química, física, né? Mas, enfim, já ter esse espaço de construção desse sujeito feminino, mas que o quanto a coletividade. É isso que eu achei interessante pensar, queria só ver se a minha interpretação foi correta. Assim, mesmo que estivessem essas mulheres aprendendo e operando mecanismos ainda ditos, ainda bastante femininos, dentro de uma caixa do que era aceito para as mulheres, né? Ou seja, não havia uma ruptura muito grande daquilo que era aceito para as mulheres estudarem e aprenderem, mas mesmo que dentro daquela caixa, ela se construindo a sua subjetividade e crescendo a partir do coletivo. Porque ter uma oportunidade de que essas mulheres estivessem juntas, pensando e refletindo, né? E o quanto elas se sentiram subjugadas à medida que a história delas foi sendo apagada. Parece que isso nunca aconteceu. Parece que essas escolas, essa comunidade que se formou nunca existiu, né? E elas viram na pesquisa de vocês a possibilidade de reviver, de existir novamente no mundo, num contexto, mesmo que num contexto atual. Bateu assim bem um isso, pouco para né? vocês também? Muito, é bem essa sensação, né? Porque vários depoimentos disseram isso, né? E foi um fato, né? Que de um dia para a noite fecha a escola. Veio assim, né? Uma determinação de Florianópolis, onde tem a capital e a sede da Secretaria de Educação, que era para fechar. E muitas dessas mulheres que lecionavam, portanto, que já tinham uma vida profissional atrelada ali, elas também se viram sem chão, porque elas anos trabalhavam ali e simplesmente não tinham mais.
e muitas delas ainda não eram contratadas assim efetivas, né, não concursadas. Então elas tiveram que procurar outro caminho de sobrevivência. E muitas que por anos foram alunas aprendendo corte e costura, bolso, isso e aquilo, elas também acabavam né, se desmontando. Então muitas pessoas, assim até com uma certa timidez, com certo medo político ainda, né, de repercussão disso, falavam: ah, mas foi uma injustiça, foi uma maldade, é incrível como o poder público não nem consultou a gente. Então, por mais tempo que já faça, né, porque foi em 2008 esse encerramento das escolas grandes, porque eram escolas enormes. A Joaçaba era um prédio de 2 andares, com cozinha industrial, faziam vários cursos, né, não só de corte e costura. Um ateliê com máquinas industriais, muita gente com salão de beleza, assim como hoje outras unidades do Sistema S também oferecem uma estrutura muito boa. Era a Escola Profissional Feminina de Joaçaba, de Criciúma, de Araranguá. E as pessoas, elas se veem assim totalmente desapropriadas de toda aquela história e de todo aquele convívio, como tu bem destacaste. Então, na entrevista, elas faziam questão de reafirmar o quanto aquilo era bom, o quanto era importante, o quanto pessoas passaram a ter uma vida profissional até assim bem remunerada, né, como o caso de pessoas que abriram restaurante, franquias, confeitarias, assim, na gastronomia, ou ateliês, ou uma pessoa que até hoje ela tem um ateliê de pintura e dá aula disso, né, e sustentou a família dela. Então, essa relação família, comunidade e sustento familiar, assim, financeiro, eram coisas que vinham muito forte, demonstrando a importância da escola para esse objetivo. Então, sem dúvida, algo que elas mesmas se davam conta ao testemunhar, ao fazer as suas entrevistas, era que o fato de elas serem mulheres fragilizou. Porque se houvesse interesse de homens e participação deles naquela estrutura, não teria sido tão simples simplesmente mandar fechar. Então, pensar que uma mulher de 60, 70, até 80 anos, que algumas eram uma senhora que fez depoimento de 94 anos, ter uma fala dessa já é algo que demonstra o quanto a escola constituiu essas mulheres enquanto mulheres que se pensavam além daquela forma opressora, né, que as reduzia a alguém, um homem, um marido, um pai, um filhos, né, definiu o seu lugar social. Acabava sendo um espaço de troca. E sempre quando a gente tem troca, a gente tem crescimento, né? Pelo menos e para acredito. nós, né, para a tua geração, que teve até muito mais facilidade de estudar e pensar, tem essa perspectiva. Mas a gente está falando, como em Uruçanga, que também a gente fez uma entrevista lá, de mulheres que ou era agricultura ou era nada. Então, para quem acorda todo dia e tem que ir para a lavoura e passa a ter uma profissão, um ofício, e consegue passar a viver desse ofício, isso já é uma grande mudança de vida. É uma ruptura naquele ciclo de escravidão, bem dizer, vamos falar assim, né? E, em geral, né, que isso não é só nesse caso, mas em geral, quem trata dessas questões somos nós, pessoas da classe média. Então, o nosso parâmetro de vida nos faz pensar que querer ser engenheira é muito melhor do que querer ser costureira. Mas não é essa a realidade de milhões de mulheres, né? E, além disso, eram mulheres que se casavam muito jovens e tinham muitos filhos. Então, imagina, eu não teria essa coragem. Acredito que a geração, que eu tenho filhas, né, jovens, mulheres da tua idade um pouco mais, não teriam essa coragem de ter 6, 8 filhos, trabalhar na lavoura de manhã e à noite, porque era noturno o curso, para aprender a costurar, para poder ter uma outra renda, inclusive, né, supor a possibilidade de sobrevivência em caso de morte do marido. Porque era uma situação que, né, quando o marido vinha falecer, a família toda entrava numa penúria. Então, são realidades que hoje uma classe média que frequenta assim, bastante presença
as redes sociais, pode se admirar, mas já era um grande ganho. Era muito mais ganho por uma mulher que vinha de um meio rural conseguir se tornar uma costureira do que uma filha de classe média poder entrar na faculdade. O resgate que vocês fizeram, né, na primeira parte da pesquisa, que foi ali desde 1911, né, entendendo os primeiros decretos, né, e depois, enfim, agora aqui a gente está falando de um recorte mais atual, né, dos anos 2000, quando eles finalizaram, mas é muito interessante também acompanhar como o que eu vejo, né? De novo, não era a intenção de vocês não podem julgar, mas eu aqui dando o meu pitaco, né? O quanto me parece que faltou uma modernização nesse currículo, nesse penso, porque aí talvez ele foi ficando meio que naturalmente parecendo obsoleto, meio assim, mesmo que, porque no final do dia quem toma as decisões, além de serem homens, e aí tem muito esse recorte de gênero, também vão ser pessoas que estão numa outra classe que vão fazer esse entendimento que tu disse, não, mas espera aí, então ela que entre na Universidade Federal e faça algum curso lá, né? Mas a gente está falando de uma outra, talvez uma outra camada, uma outra etapa que essas pessoas não estão vendo, né? Então, me parece quando eu vejo ali, né, a descrição daqueles currículos, claro, teve o decreto em 11, depois acho que foi 36, eu não lembro bem, tá? Mas assim, alguma coisa assim, né, 50, que as primeiras aulas me pareceu tudo muito parecido, parece que ela ficou, né, Mari? Então, como também, às vezes, acompanhar essa modernização, né, Mas desse... ocorreu isso, Paulo, né? Ah, Até hoje, não sei como se chama no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, a herança, assim, né? O ciclo, ele hoje se chama SEDUP, Centro de Educação Profissionalizante, é um pós-médio. Só que tá. atende a um outro público, né? Porque Sim, também tem mas não outro é só para público. mulheres também, né? Não, não é mais só para Sim. mulheres. Então, já na década de 80, começou a haver alteração e foi tendo outros nomes, Centro Educacional Profissionalizante, CEP, foi tendo vários outros nomes, outras siglas, e a última é SEDU. Mas eles se organizavam, essas outras siglas, dentro daquelas estruturas que já eram bem consolidadas da escola profissional. Então, para a comunidade, para quem participava ali dentro, sempre ficava a escola profissional. Mas havia essa modernização, né? Só que também essa modernização, como tu fala, ela foi ocorrendo que sempre teve o curso de datilografia. Aí depois, né, já nos anos 2000, esse curso de datilografia se migrou para um curso de informática, mas a grande questão do fechamento está relacionado a outro fator que seria assim, o interesse mesmo, né, de outras instituições privadas de acolher esses cursos profissionalizantes, né? Ou migrar para esse ensino técnico, tecnológico que a gente tem hoje, que também, né, contempla o ensino médio, que é os institutos federais de ensino médio profissionalizante. Então, houve essa transição. Só que aquele grupo, aquele tipo de curso que era oferecido ali, ele foi se alterando de tal forma que ele não deixou mais espaço para aquele modelo que existia. E é isso que é encerrado, porque efetivamente não existe um decreto que diz fechou-se as escolas profissionais femininas. Por quê? Porque essas escolas, já desde a década de 80, foram sendo alteradas na sua estrutura e na sua denominação. Então, houve essa modernização. Mas eu entendo que tu está colocando, e que também elas mesmas apontavam isso, que teria que ter ocorrido um outro tipo de investimento, de modernização, para poder não haver, por exemplo, uma crítica, que era uma crítica recorrente, que até hoje existe, de que aquilo era só terapia, era só para a ocupação de mulheres que não tinham outra coisa para fazer. Né? Claro, mas Então, é que aí também, se tivesse daqui a pouco uma marca, uma empresa patrocinando, né, já de repente mudaria um pouco de figura. então foi, né, são muitos meandros assim que Claro, claro, envolvem claro. esse fechamento. Porque daí se é coisa de mulher, é só para passar tempo também, Sim, né? tem várias Sim, questões que se passa por isso. colocam, né, porque era uma instituição pública, gratuita,
com professores que nem sempre também eram titulados, assim, a nível universitário. E até hoje a gente entrevistamos semana retrasada, aqui em São José e Palhoça, existe ainda a escola profissional mantida pelo município, porque em alguns municípios esse tipo de atividade foi continuada, mas não mais pelo Estado, continuada. E ela foi, quase sempre, ela está envolvida com a Secretaria de Assistência Social. E ela ocorre voltada para mulheres de baixa renda, sem assim um caráter extremamente profissionalizante e sem certificação. Então, aqui em Florianópolis não tem mais, mas nas cidades vizinhas tem, e eles ainda continuam nesse modelo gratuito, porque é o município que banca, mas sem certificação. Então, não é bem profissionalizante, ele deixou de ter esse caráter, né? Então, ainda existe. E as mulheres que estão lá, muitas são artesãs, porque aí entra numa outra linha de pensamento contemporâneo, que é a questão da gestão do artesanato. Aí hoje, até aqui em Florianópolis, a prefeitura já entrou em contato comigo da possibilidade de voltar a ter uma escola profissional aqui, não feminina, não fechada, mas dentro dessa outra lógica de sustentabilidade, de artesanato, do valor do feito à mão, que é a questão da economia criativa. Então, por outros caminhos muito diferenciados, né, a gente está voltando a pensar o quanto esse espaço é um espaço necessário, aí com um objetivo econômico, mas que vai reverberar em ser um espaço de luta, de empoderamento, de reconhecimento, mas Claro, que vai reverberar em ser um espaço de luta, de empoderamento, de entendi. reconhecimento. Interessante. Ainda Né? mais, né, em Florianópolis, que tem uma história tão bonita com o artesanato, né, com as tendeiras, enfim, vocês, né, tem uma cultura bastante forte, né, do artesanal já ancestral. Bom, Mara, falamos de tantas coisas, não é mesmo? Passamos por muitos períodos históricos, não entramos tanto lá no Brasil Império, que nós estudamos juntas, mas preciso dizer, antes de finalizar, da vergonha que eu passei viajando contigo para falar Os papos a de tucano, Mursa, a Mursa a do moça dos papos imperador. de tucanos. A Múrcia, os Pampos de Tucano, a história, e aí peguei o microfone, me deu um. Passei mal lá naquela universidade, a Mara me coloca no palco para falar, comecei a gaguejar, a Mara pega o microfone de mim, Paulo, eu posso falar no teu lugar? Eu digo, não, me dá o microfone de volta. Dei conta de terminar a palestra, não esqueço. Quando eu fiquei nervosa, eu não sei, a gente estava em alguma cidade que ela me levou lá junto, então ela era muito corajosa de me colocar nessas, vocês me veem aqui falando e pensam que eu já falava direito, ó, teve alguém que acreditou e disse, dá um microfone para ela, que ela No dia ela ficou meio brava, meio nervosa, assim, né? Meio brava porque eu disse, então deixa que eu falo, mas depois mas ela aí que deu eu, conta. isso mesmo, aí eu fiquei brava, falei, não, peraí, eu faço, né, mas foi ótimo, aprendi um monte. E a tal da Múrcia Imperial hoje, até hoje lembro com, né, tenho a lembrança, enfim, da tal da Múrcia amarela com os papos de tucano que Dom Pedro usava, e aí o primeiro imperador a trazer um pouco dessa, tropicalizar as vestes, né, Uhum. e hoje, né, enfim, trabalhando aqui com marketing e tal, a gente fala tanto quando eu vou fazer alguma mentoria, assim, para alguma liderança que vai começar, que quer trabalhar a sua marca pessoal, por exemplo, escrever no LinkedIn, etc e tal, sempre rola, assim, das empresas uma dúvida, né, do tipo, mas a gente vai chamar aquela pessoa, né? Ou quando a gente trabalha agora com o conceito aí dos influenciadores de marcas, etc e tal, eu penso muito no conceito da Mursa, né? Como o Dom Pedro, ele se usava dessa tropicalidade para também poder se firmar dentro daquele espaço que ele precisava tomar, né, enquanto poder, né, porque afinal de contas ele tinha a caneta, o poder de ser imperador, mas ele também precisava se fazer imperador dentro daquele
espaço, e por isso as vestes que ele encomendou da tribo lá, né, indígena, para ele conseguir vestir, e aí de fato se empoderar daquela tropicalidade. Então ele emprestava, né, Mara, o seu lado imperador de monarquia portuguesa europeia, ele emprestava para o que era tropical do Brasil, e assim como também aquilo que era tropical do Brasil também ficava um pouco mais europeu. E é muito maluco como a gente continua, e eu uso sempre essa referência quando eu falo sobre influência de marca. Eu acho que é isso. Uhum. É muito sobre essa troca que a gente faz, e como é curioso a gente pensar o quanto a gente continua se tropicalizando, emprestando uma coisa ou outra, e a gente vendo alguns fenômenos acontecendo, tipo Havaianas agora fazendo sucesso aí na Semana de Moda de Copenhague. Uhum. Também bastante citado aí pelos alunos aí esse fato. É isso aí. Bom, dei uma volta. Ai, querida, bom, queria te perguntar se fica algum recado, um lembrete, um chamado. Então, agora tu mesmo desse um exemplo que, por mais que pareça muito longe do mercado, estudar história e fazer um pensamento crítico, desenvolver um pensamento crítico, ele vai te ajudar no mercado. Eu acho que tu és um ótimo exemplo disso, que fosse, e acredito que continue sendo, né? Mas fosse uma excelente bolsista em iniciação científica, te iniciasse muito bem, né, na pesquisa, realizasse a pesquisa com muita qualidade, fizesse um TCC excelente, né, que também um pessoal lá do museu, na época, né, elogiou bastante, gostou muito. A gente publicou isso, né? Isso saiu publicado. E veja que tu não precisasse virar professora para aproveitar tudo isso que foi aprendido, né? Tu estás aí aplicando no teu universo profissional. Então, isso, por um lado, me satisfaz, assim, né? Me dá um certo sentimento de que valeu a pena. Uhum. E também deixo para as gerações que estão aqui se formando, que estão buscando, né? As pessoas que estão estudando, que não é só de tesoura e molde que se faz um design de moda. Ai, muito bem, é isso. O meu convite é que as pessoas tenham coragem de continuar fazendo esses patchworks, esses recortes, né? Na sua própria história, sem medo de achar que uma coisa ou outra não combina. Tudo pode fazer muito sentido com uma boa costura, e é esse o convite que eu faço. Sim, e também para que procurem os trabalhos e leiam produções científicas também, né? A Mara tem uma forma de escrever, eu estava dizendo para ela, os textos últimos que ela me indicou aqui para esse papo, é tão poética, a forma como, né, algumas frases que ela traz é tão bonito, e é muito gostoso de ler, não precisa não mas a Paula gosta porque ela era bolsista de iniciação científica, então ela entende. Não precisa não, a escrita, ainda mais história, olha, é muito gostoso. Então eu faço esse convite, alguma coisa que aprender algo novo, enfim, busca lá alguns atores e digo demais os textos da Mara. É isso, obrigada. Que bom que você... Obrigada, Paula, pela indicação aí.